18 horas, 59 minutos, 10 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 20 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 30 segundos. Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 31 de janeiro de 2023. E vamos ao destaque do dia: retomar a participação popular na elaboração de políticas do governo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cria conselho e sistema de participação social. E afirma que a cooperação vai ser fundamental para definir os rumos do país. Esse conselho vai servir para ajudar a gente a reconstruir ou construir uma coisa nova, uma participação popular efetiva. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Socorro aos Yanomami. Vamos falar sobre a missão humanitária em Roraima em uma entrevista ao vivo com o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida. E a repórter Ana Graziela Aguiar está em Boa Vista e traz as últimas informações com as ações do governo na região. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e eu, Roberto Camargo. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Uma comitiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania está em Boa Vista, Roraima, desde domingo. O objetivo da missão é levar dados e propor ações para socorrer os indígenas Yanomami, que vivem uma grave crise humanitária e de saúde. Sobre esse e outros assuntos prioritários do Ministério, nós conversamos agora ao vivo com o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida. Boa noite, ministro. Boa noite a todos que nos ouvem, a todos que nos ouvem. É uma alegria, um prazer muito grande estar aqui. Obrigado, ministro. O senhor pediu ao Ministério da Justiça e Segurança Pública reforço da Força Nacional na terra indígena Yanomami para a segurança dos indígenas e também dos servidores públicos que estão atuando na missão humanitária por lá. A comitiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania que está no local fez relatos de ameaças. O senhor pode explicar melhor para a gente por que a necessidade desse reforço na segurança? Bom, em primeiro lugar que, como nós temos visto, a situação é uma situação conflituosa. Não se trata não é uma questão simples. Para a gente chegar onde chegamos, eu falo isso enquanto países, que permite dentro do seu território que uma tragédia como aquela aconteça, múltiplos fatores eles têm que se combinar. Ausência de Estado, ausência de políticas públicas, uma ocupação irregular, ilegal do território e também um ambiente de insegurança pública. Nesse sentido, tomar qualquer tipo de providência para mudar uma situação como essa, e é importante lembrar o seguinte, uma situação como essa também não se dá sem que haja algum tipo de proveito econômico por parte de certos grupos. E nesse sentido, tentar fazer qualquer coisa que modifique a situação vai gerar reações. Então, para que nós possamos, primeiro, cumprir o papel, que é o papel do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que é de planejar, que é de coordenar e de executar em conjunto com outros ministérios políticas de direitos humanos, explicando aqui, falando de direitos humanos, políticas de proteção da vida, garantia da dignidade, do exercício de direitos, é fundamental que nós tenhamos que até o território fazer um relato disso, fazer um diagnóstico, traçar um panorama para orientar políticas públicas de reocupação cidadã do território. Como eu já disse, isso vai gerar uma série de consequências. E é por isso que é preciso um reforço por parte das forças policiais, da Força Nacional,
para garantir a proteção das equipes que lá estão, mas para garantir também que os defensores de direitos humanos que também estão na região, as autoridades que lutam contra esse estado de coisas e a população possam ter a sua segurança garantida. É uma forma também, né, ministro, de demonstrar que os agentes públicos que estão lá têm o respaldo do Estado brasileiro, né? Sem dúvida, e tem que haver. Os agentes públicos, eles têm que ter a tranquilidade de, ao trabalhar, saber que eles vão voltar seguros para casa, de que a sua vida vai ser preservada. Então, é essencial que haja uma participação do Estado brasileiro no sentido de proteger essas pessoas. E até falando um pouco sobre essa questão do Estado brasileiro, da ocupação do território. O Estado brasileiro ele precisa, para impedir que tragédias como essa, que são da história do Brasil, que se aprofundaram nos últimos anos por conta de uma série de negligências, de ações absolutamente desconectadas com aquilo que determina a lei, a Constituição, elas precisam, de alguma maneira, se valer de uma ilegalidade na ocupação do Estado brasileiro, do território do Estado brasileiro. Por isso o Estado brasileiro precisa retomar esses lugares, né? E ao retomar esses lugares, não é qualquer tipo de ocupação, uma ocupação que estou chamando de cidadã, uma ocupação para garantir o direito, para promover o direito das pessoas, porque o Estado pode ocupar territórios para provocar ainda mais desgraça e mortandade. Por isso já dizia um famoso filósofo, né, do século XX, né, no final do século XX, ele morreu nos anos 80, o Michel Foucault, que ele dizia o seguinte: o Estado, ele mata na sua ausência. Ou seja, as pessoas dependem de Estado para sobreviver, dependem de política pública. Ninguém abre na unha um sistema de esgoto na sua própria casa. A pessoa pode ser a mais rica que for, tem certas coisas que só o Estado pode prover. E é, portanto, com o papel fundamental do Estado que se vai reocupar esse território. Não há nenhum ente privado, não há possibilidade de se resolver isso sem o papel do Estado. E não é um papel só repressivo. E nós estamos num Estado em que vai ter que haver algum nível de repressão. Mas nós vamos ter também que, ao ocupar isso, oferecer alternativas, serviço público, políticas públicas, oferecer condições para que as pessoas tenham uma vida digna. Então, isso é a reocupação cidadã do território. Não é só para ocupar o território para dar vazão para interesses privados ou então uma omissão que é proposital, que é criminosa também. O Estado, quando tem o dever de agir, não age, isso é crime. O não fazer por parte do agente público é crime, todos nós sabemos aqui, estamos na condição de servidores públicos, né? Ou seja, o não agir, portanto, causa uma série de consequências. Então, o que a gente está vendo agora é uma mistura de ação criminosa com omissão criminosa também, e que resulta, inevitavelmente, na morte das pessoas, onde o Estado, no mundo que depende do Estado, com condições mínimas de sobrevivência das pessoas, se ausenta. Esse é o resultado que nós estamos observando. Agora, ministro, ciente da importância da presença do Estado, quais foram as primeiras medidas tomadas pela equipe do Ministério lá em Roraima? Então, a primeira coisa que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania tem que fazer é fazer um diagnóstico detalhado da situação para que possa haver uma ação organizada. E acho que é importante que as muitas pessoas que nos ouvem agora, né, saibam disso, é que nós temos que mesclar medidas emergenciais, porque as pessoas estão morrendo, não tem jeito. As pessoas estão passando fome, então nós temos que dar comida para quem tem fome. A gente precisa garantir que as pessoas tenham água para beber. Nós estamos numa situação que as pessoas não têm água limpa para beber. Então nós precisamos salvar a vida das crianças que estão morrendo, precisamos dar saúde, vacina, remédio. Então você tem uma ação emergencial que deve ser planejada, racionalizada. O Estado tem que dar essa resposta racional. Só que, ao mesmo tempo, a gente precisa, ao dar essas respostas, oferecer também possibilidade de que nós possamos, de que haja um desenho de políticas públicas, do que eu tenho chamado de políticas públicas ou soluções de longa duração. Porque senão vai ter uma situação emergencial, vamos resolver isso aí, né, de certa maneira, e vai voltar tudo de novo daqui a algum tempo. Então, o que nós temos que fazer com o Ministério dos Direitos Humanos? Primeiro, ajudar na coordenação, no planejamento das ações emergenciais, fazer um mapeamento e dizer o seguinte: olha, aqui nós temos um caso de fragilização dos direitos humanos. Tem um problema aqui acontecendo. Então o Ministério tem que ir lá
tem que relatar às autoridades. Estão ameaçando, tem pessoas ameaçadas ali, lideranças indígenas, e que nos últimos anos foi negada a proteção, foi retirada a proteção. Então nós temos que fazer alguma coisa, temos que retomar esse programa, não podemos deixar as pessoas morrer. Só que tudo isso tem que ser feito a partir de um diagnóstico que leve em consideração a questão emergencial, mas também como é que a gente faz para que isso não ocorra novamente. Ministro, o senhor mencionou um diagnóstico, né, que a sua equipe está fazendo por lá, e o Ministério produziu também um relatório preliminar, sobre violações de direitos dos indígenas ao longo dos últimos anos. O que esse relatório traz? Quais são os dados dele? Então, esse relatório, ele é um relatório que visa fazer uma coisa que tem que fazer o Ministério dos Direitos Humanos, que é justamente responder a seguinte pergunta: como é que nós chegamos nessa situação de indignidade, na situação de normalização da morte de pessoas, de cidadãos brasileiros, de brasileiros, né, de crianças, de pessoas idosas? Como é que nós chegamos numa situação como essa? Então, de alguma maneira, a gente precisa entender quais foram as ações do Estado brasileiro ou a falta de ação do Estado brasileiro que levou a esse estado de coisas. Então, a gente precisa começar a olhar para as instituições do Estado brasileiro, e começamos olhando para onde? Para o ministério que nos antecedeu, que é o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que tinha uma série de responsabilidades em relação a isso, porque era o Ministério dos Direitos Humanos, portanto tinha o dever de conduzir a Política Nacional de Direitos Humanos, mas o que aponta esse relatório preliminar é que houve alguma coisa, né, que nós precisamos apurar, e que aponta para uma falta de cuidado ou uma irresponsabilidade ou não cumprimento do dever que permitiu que a situação chegasse a esse nível de agravamento. Então, esse relatório parcial, ele faz o levantamento, a partir de documentos oficiais do Ministério, do que se fez, do que deixou de fazer. E tem coisas que são bastante, vamos dizer assim, que chamam muito a atenção, né? E que vão merecer também uma resposta das autoridades, como, por exemplo, indicar veto para projetos de lei que determinava ajuda emergencial para os indígenas. Vacina, leite de UTI e comida. O que explica isso? O que explica retirar o policiamento ostensivo de pessoas, em prol de pessoas que estavam sendo ameaçadas? O que explica uma coisa? O que explica ignorar denúncias de morte por Covid-19? O que explica negar qualquer tipo de resposta às autoridades nacionais e também à comunidade internacional em relação ao Estado? Quero lembrar uma coisa: a Corte Interamericana de Direitos Humanos, para quem está nos ouvindo agora, é uma corte internacional que o Brasil ele participa dessa corte, porque ele é signatário do pacto que criou essa corte, fica em São José da Costa Rica, tá? Essa corte, ela determinou ao Brasil que tomasse medidas urgentes, é uma ordem judicial, porque houve uma denúncia na Comissão Interamericana dizendo que estava acontecendo isso em 2019, o Brasil nada fez, inclusive respondeu, o governo brasileiro à época respondeu que não havia nada a se fazer, ou então ignorou completamente aquilo que a comissão determinou. O Brasil, ele foi denunciado na corte, a corte deu ao Brasil a possibilidade de responder, o Brasil respondeu que não havia nada a fazer, que não havia situação de gravidade nem de urgência e não havia risco de dano irreparável. A corte observou todos os elementos, né, que a sociedade civil trouxe e falou o seguinte: olha, tem risco de dano irreparável, tem gravidade e tem urgência. Então o Estado brasileiro tem que fazer alguma coisa. Determinou o que eles chamam de uma medida cautelar, né? Medida provisória, que eles chamam, mas é medida cautelar, falando como a gente fala aqui no Brasil, que é uma ordem liminar. Liminar as pessoas entendem mais, é uma ordem urgente, necessária, tem que ser cumprida imediatamente. O que o Brasil fez? Nada. Então, isso tem que ser imediatamente objeto de investigação. E eu estou dizendo isso como ministro dos Direitos Humanos pelo seguinte: cabe ao Ministério dos Direitos Humanos zelar pela memória, pela verdade e pelos atos de justiça e reparação no país. O Ministério dos Direitos Humanos tem que ser o receptáculo
de uma política que torna a dignidade das pessoas como centro de qualquer política de Estado e de governo. Então é necessário que nós entendamos o que aconteceu para que nós tomemos as medidas de responsabilização e de reparação. Os povos indígenas no Brasil hoje, eles estão num estado de coisas inconstitucional, incompatível com os tratados internacionais, incompatível com a política de direitos humanos, e nesse sentido terá que haver uma política de memória, uma política de verdade, vamos trazer à tona o que está acontecendo para que haja responsabilização e também reparação. Com certeza. Muito obrigado, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, pela sua entrevista ao vivo aqui na Voz do Brasil. E a Voz do Brasil está com uma equipe em Roraima acompanhando as ações do governo federal de socorro aos Yanomami. Quem está em Boa Vista e conta os detalhes para a gente é a repórter Ana Graziela Aguiar. Hoje ela foi até o hospital de campanha montado para atender os indígenas. A nossa equipe de reportagem está aqui em Boa Vista desde a madrugada da segunda-feira, acompanhando de perto as ações de apoio à população Yanomami. Hoje nós fomos até o hospital de campanha, montado aqui pela Força Aérea Brasileira. Nós encontramos vários indígenas e crianças, muitas crianças. A maioria delas não falava português. O hospital de campanha recebe esses indígenas e faz a triagem dos casos. A unidade móvel visa prestar atendimento a aproximadamente 700 pessoas. Médicos, enfermeiros e nutricionistas tentam estabilizar os pacientes. Os que chegam em estado mais grave, muitos deles com desnutrição ou malária, são encaminhados para outros hospitais de Boa Vista. Ao lado do hospital de campanha está a Casa de Saúde do Índio Acasai, onde os indígenas são alojados enquanto aguardam